Vamos receber com carinho, com uma salva de palmas, o pastor da nossa igreja. Bom, recém-chegado, né? E aí já demos uma missão para ele, que é ministrar na nossa reunião. Mais uma vez, seja bem-vindo, fique à vontade, que Deus possa usá-lo de maneira poderosa. Amém? Som. Ei. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Que bênção estar aqui com os irmãos. Obrigado. Chegamos aqui em Jundiaí 19 de agosto, já completamos o mês, mas o Ministério de Homens é um ministério, todos são importantes, tem a sua finalidade, tem a sua importância, mas o Ministério de Homens é um ministério que na igreja não pode deixar de existir. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui nesta noite. Que bênção. Se quiser colocar o tema, já pode colocar, por favor. Que bênção que você está aqui nesta noite. Separou esse tempo, depois de um dia de trabalho, cansativo, e mesmo assim você veio aqui, estar conosco, para nós compartilharmos e batermos um papo sobre os desafios que nós vivemos como homem. Quando a gente olha a nossa sociedade, os dias de hoje, parece que a coisa está meio maluca. E se a gente fala contra, é como se a gente estivesse contra, de fato, aquilo que está acontecendo. E não somos aprovados pela grande maioria. Mas, como é uma reunião de homens, estamos na igreja e queremos ser homens de Deus, nós vamos falar do que a palavra fala sobre a respeito do homem. E aí eu quero falar com vocês algumas coisas dentro desses desafios. Lidar com essas pressões, eu e você, quando lidamos com as pressões, essa pressão da vida moderna, essas pressões têm levado alguns homens a algumas crises, né? Crise no trabalho, crise como marido, crise como pai, e alguns até crise como homem. Tomara que aqui todos já tenham convicção que são homens, ok? Então nós vivemos uma sociedade em que nós estamos em constantes mudanças, constantes. A tecnologia e tantas coisas mudam constantemente. Essas expectativas mudam também a cada instante. A competição na nossa sociedade, ela impera. Né? Você que está aí no ambiente de trabalho, empresa, independente da sua área, você vê que a competição é acirrada. Você precisa se capacitar, se qualificar, você precisa estar sempre à frente. E há muitos, talvez, querendo subir, pisando em cima dos outros. Mas você não é assim. Você é um homem que vai enfrentar esses desafios. Aí eu quero pensar com você o seguinte: em que momento será que o menino se torna homem? Em algumas culturas nós temos esse evento de passagem, essa celebração, onde o menino agora pode se considerar o homem. Ele não é mais um menino, não é mais uma criança. Então algumas culturas têm isso, nós não temos isso. E aí fica essa questão para nós pensarmos, e aí, em que momento que o menino se torna homem? Quantos aqui já são casados? Levante a mão. Amém. Quantos são solteiros? Será que a gente se torna homem quando a gente faz sexo? E aí tem pai que leva o filho para ele se tornar homem com prostitutas. Será que a gente se torna homem quando a gente se casa? Será que a gente se torna homem quando a gente sai com várias mulheres? E para alguns, ser homem é isso, né? Quando a gente faz 18 anos, tira a nossa habilitação, me tornei um homem. Não, né? Se fosse homem de verdade, não fazia o que fez com o Sidão, né? Eu me torno homem quando eu saio da casa dos meus pais e tenho uma vida independente, sem depender do dinheiro dele, e agora eu me tornei um homem.
qual será a resposta? Será que tem um jeito certo do homem se vestir? Como o homem se veste? Qual que é a roupa de homem? Irmãos, eu tenho uma crise quando eu vou em loja. Aí eu chego, né, aqui ainda não fui, lá em Guariba a gente chegava, vinha já as mocinhas para atender, eu falei, eu queria calça de homem. Ela fica aqui, ó. Eu ia lá e passava. Eu olhava para a Luciana, vai sempre junto, eu falei, eu acho que ela mostrou errado aqui, não é calça de homem, né? E eu olhava, aí eu chamava, eu quero calça de homem. Ela falou, essa daí. Tem um outro modelo que você quer, mais apertadinha, rasgada, né? Hoje está difícil você ver, né? A gente vive numa realidade onde hoje tem a cueca feminina e a calcinha masculina. Os mais antigos aqui conseguiam entender que ia chegar uma época dessa? Alguns aqui que já tiveram aquela cuecona que tem aqueles furos do lado, né? Agora tem a cueca feminina. Não precisa levantar a mão quem está usando, não. Nada contra. Mas é bicho de doido, não é? Tá tudo mudando. Olha lá. 1870. Como o homem se vestia. Ó. 1970. Mas o homem moderno, com todas essas mudanças, agora se veste assim. Hã? Essa é a evolução do homem. Aí você olha, mas isso não aconteceu comigo, não. Dava até para a gente fazer essa imagem aqui, né? Dava para replicar ela, tirar uma foto. Talvez você fale, não, comigo isso não acontece. Então deixa eu dar para você que tem mais de 15 anos de casado, um desafio. Olha o seu álbum de casamento. Para você ver como você era. Né? Sempre que eu pego o meu, eu vejo as fotos de casado, minha esposa olha para mim e fala assim, olha, o tempo melhorou você, porque você era magro, hein? Hoje eu estou criando barriga, né? Tem que voltar a correr, praticar exercício físico, mas passou 10, 15 anos de casado, você vai ver mudanças. E a gente passa por essa evolução aí. Tomara que a gente não chegue, ou se chegar, né? Não cai naquela, já estou casado, estou tranquilo, não. Vão perder, né? Vão criar aí hábitos de mudança. Ao criar cada um de nós, Deus nos deu vários desafios. Alguns deles são administrar a criação de Deus, ser o provedor da família, desenvolver uma profissão e exercer um papel na sociedade de forma digna. Esse é o nosso papel como homem. Nós precisamos exercer esse papel. E o primeiro desafio dessa noite é o desafio da hombridade. Quem está fazendo o curso Homem ao Máximo, quem não fez, faça. Esse curso é bênção. Lá você vai aprender muito sobre essa questão de hombridade. A Universidade da Família tem uns cursos para homens muito bons. Então, parabéns aos irmãos que já fizeram. E você que não fez, não se contente só com essa reunião na última segunda-feira do mês. Vá para o pequeno grupo do Homem ao Máximo. Vá lá para o estudo. Tem um investimento, mas vale a pena. Você vai aprender a ser homem de verdade. Mas será que tem homem de mentira? A gente viu a foto quase agora. Vamos ver 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então houve uma ocasião em nossa vida em que nós éramos menino, falando, pensando, raciocinando como menino. Mas é necessário nos tornarmos homens. Mas tem homem casado que parece que ainda não entendeu que ele precisa ter uma atitude de homem. Tem homem casado que ainda se comporta como menino.
É como se a esposa estivesse tratando um adolescente dentro de casa. Você que já é casado, sua esposa não quer adolescente, não quer uma criança. Para isso tem os filhos, ela quer um homem do lado dela. Alguém que a ame, que trate ela como mulher, amando ela, cuidando dela, ajudando ela nas orientações, na parte espiritual. Portanto, não se comporte como um menino. Tem muito homem se comportando como menino mimado no casamento. A sua esposa não é sua mãe, é sua esposa. E nós precisamos então ter atitude de homem. Você já perguntou para a sua esposa se ela está feliz com você como homem? E sabe por que a gente não faz essa pergunta para a esposa? Porque a gente tem medo de ouvir a verdade. Bem, como que está a nossa vida sexual? A gente não faz esse tipo de pergunta. Porque a gente tem medo de ouvir ela falando assim, ó, não está legal não. A gente não tem coragem, mas a gente tem que ter. E acertando os ponteiros e alinhando as coisas para ter uma vida plena. Até porque o casamento não é só isso. Talvez não está legal porque nós não estamos tendo nosso papel como homem com a esposa. Fisicamente, todo mundo é obrigado a se tornar homem. Mas tornar-se homem é deixar para trás e vencer a meninice emocional e espiritual. Isso é vital para se tornar homem. É tempo de nós virarmos gente grande. Que desafio nós temos? Termos atitude de homem. Homem. Homem de verdade. Homem ao máximo. Homem de honra. Homem de oração. O que é hombridade? De acordo com o dicionário, a palavra hombridade significa nobreza de caráter, dignidade. A qualidade do caráter de uma pessoa define sua hombridade. Geralmente o filho recebe isso do pai como herança, porque o filho olha para o pai como espelho, como exemplo. E quando a gente olha essa definição de hombridade, não quero generalizar, mas a gente vê muito isso na política, né? Quantos homens comprometidos, não é? Sérios, honrados, que não se vendem. Não é assim a nossa política hoje? Homens de caráter, assinam somente aquilo que beneficia a população, nunca pensando neles, mas no povo menos favorecido. Como a gente precisa de homens de caráter. E Deus quer levantar através de nós aqui este homem de caráter. Porque lá fora é natural e normal ser só mais um que se vende, que aceita favores, que faz trocas. Mas eu e você precisamos ser diferentes. Precisamos ter dignidade. A palavra diz para nós sermos irrepreensíveis. Sabe o que é isso? Não ter medo de as pessoas apontarem nenhum defeito na nossa vida. Irrepreensível é aquele que não precisa desviar de uma rua, de alguém, porque está devendo alguma coisa, porque ela é digna, ela é de caráter, ela tem palavra. Como nós precisamos disso nos nossos dias. Portanto, o homem deve ser responsável com seus deveres e suas obrigações como marido e como pai, diante das leis da nação, e nisso seu filho se espelha. Adianta você falar para o seu filho que não pode ultrapassar o sinal vermelho, se ele vê você fazendo isso? Eu falei com o Otávio, não é mais uma crítica, irmãos, entenda. Mas aqui em Jundiaí eu percebi uma coisa. O sinal amarelo aqui não é atenção, manere. É pise o mais rápido que você conseguir. Né? Ficou amarelo, o negócio é pisa no acelerador que dá tempo. O seu filho está vendo você como motorista, como pai. Isso, irmãos, é um peso para mim e para você.
ele se espelha na gente. E que modelo de homem nós estamos tendo? De marido, de motorista, de homem que respeita as autoridades. Independente de qual seja a sua posição política, como cristãos, nós somos chamados a orar pelas autoridades. Não há nenhum texto que fala para a gente criticar as autoridades, seja elas quais forem, faça o que fizerem. Nosso papel é honrar as autoridades constituídas e estabelecidas, porque foram por Deus. É isso que a gente vê hoje? Como a gente falha nessa questão de honrar as autoridades, sejam quem for, seja do partido que for, seja da posição partidária que for, meu papel como cristão é honrar. Por isso que na época da campanha, você não viu, se você pesquisar lá, nenhuma propaganda política de quem quer que seja no meu Facebook. Porque eu tenho plena convicção de que política não salva ninguém, não é solução para nada. Quem salva e a solução é Jesus, só. Precisamos dela, mas confiar que o político pode melhorar alguma coisa. Diga quem já estava para aposentar, Gui. Eu conversei com o irmão no pequeno grupo, falou, já estava para aposentar, pastor. Agora eu vou ter que trabalhar mais 10 anos. Agora se agradeça a Deus. Seu papel é honrar as autoridades constituídas. E é fácil? Não é, mas é o nosso papel. É o nosso dever. A hombridade é o maior legado de um pai. O mundo define masculinidade em termos de força física, conquistas sexuais, carreiras brilhantes, aventuras arriscadas. Ser homem significa peitar o mundo, levar vantagem, sair por cima, ganhar a qualquer custo. Mas quando o homem descobre em Deus os valores certos, então ele começa a restaurar a hombridade na sua vida, na sua família, na sociedade. Hombridade, integridade e responsabilidade andam juntas. Principalmente para nós que somos cristãos. Deus define a verdadeira masculinidade na pessoa de Jesus. Homens de verdade devem se parecer com Jesus. De que forma? O homem de verdade dá vida dia após dia pelos outros, pela esposa, pelos filhos, porque ele imita Jesus. Não um conceito. Já parou para pensar qual é a figura masculina que os nossos filhos hoje se espelham? Tempo mais atrás, eram aqueles atores, né, daqueles filmes de Bang Bang, né, aqueles atores de guerras, fortes. Hoje é o quê? Os ícones masculinos dos nossos da juventude de hoje. Esses cantores sertanejos, né? Neymar. Olha quanta referência nós temos de homens que estão aí influenciando uma geração, sendo que nós precisamos influenciar imitando Jesus. O segundo desafio é o desafio da espiritualidade. Qual o nosso papel como homem? Qual a nossa função dentro do lar e na sociedade? A função do homem é ser, vamos ler juntos? A função do homem é ser. Sabe o que é isso? Sabe o que significa ser sacerdote do lar? É aquele homem que leva e apresenta para a família, apresenta sua família para Deus. Ele apresenta sua esposa, seus filhos, toda a sua família para Deus. E responsável pela vida espiritual da família. Isso é ser sacerdote. A função do homem é ser, vamos ler juntos? Profeta do lar. O que é ser profeta? É aquele homem que traz Deus para a família.
O sacerdote apresenta a família para Deus. O profeta traz Deus para a família. De que forma? Ensinando a Bíblia, educando e corrigindo o erro. A gente erra nisso porque a gente terceiriza isso para a nossa esposa. Ou para a classe da escola bíblica dominical. Ou para a escola. É meu e seu papel ensinar a Bíblia para os nossos filhos. É meu e seu papel educá-los, corrigi-los, estabelecer limites. E quando a gente faz isso, a gente faz porque a gente ama. Quantos aqui apanharam quando eram pequenos? Sabe aquelas extensão, né? Essas extensão de... Era disso que eu apanhava. Como foi gostoso e bom apanhar. Lá naquela época não era bom, mas valeu a pena. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu cheguei para o meu pai, falei assim: pai, eu estou pensando em colocar um brinquinho. Ele falou: você coloca que eu te dou um tapa na orelha e arranco ele num tapa. Coloquei? Hoje a gente não consegue estabelecer limite com os nossos filhos. Só estou dando um exemplo de como mudou. Antigamente os nossos pais olhavam para nós e só com o olhar do pai a gente sabia o que podia e o que não podia. Principalmente quando estava na casa do outro, de outras pessoas. A forma como falava com parentes. Lembro que uma vez com minha tia, molecão, inocente, sei o que minha tia falou, vai dar, tia. Misericórdia, eu levei um tapa, não tinha nem conversa, nunca mais eu falei isso. Hoje, a gente dá risada, que bonitinho. A gente não estabelece limites, a gente não sabe educar, corrigir o erro. Como sacerdotes e profetas, nós precisamos assumir esse papel. E esse papel é nosso, como pai, como marido. Cristo está nos chamando a termos um compromisso com Ele como pessoa. A oração nos faz dependentes de Deus e nos leva a fazer a sua vontade. Não ore por obrigação. Não ore porque você tem que fazer isso como religioso. Mas ore, porque você sente esse desejo de estar com o Pai. Só vamos vencer esses desafios buscando ajuda em Deus, buscando sabedoria em Deus. Ser marido não é fácil, ser pai não é fácil, principalmente nos dias como hoje. E nós precisamos então da graça de Deus. E por último, talvez você não tenha problema com isso, o desafio da pureza. A atual sociedade vive uma mudança constante de valores e ideais que nos coloca num mundo desestabilizado de pureza. Hoje, pureza perdeu o sentido. A mulher é vista somente como objeto sexual. Um homem hoje, falar, os solteiros aí, que ele se preserva virgem até o casamento, lá fora é motivo do quê? Piada. Ele vai ser zombado, criticado. Como pode? Ensinar os nossos filhos isso é fácil hoje? Não é. Nós que já somos casados, se manter puros hoje, livres das tentações, é fácil? No nosso relacionamento íntimo com o Senhor, nós recebemos um convite. Todo homem deve considerar o relacionamento com Cristo sua prioridade máxima. Porque se nós não estivermos firmados em Jesus, nos alimentando, nos enchendo do Espírito, nos enchendo de Deus, não vamos conseguir vencer o desafio da pureza. Nosso corpo não foi feito para imoralidade sexual. O Senhor nos chamou e nos criou para a santidade, para uma vida de pureza. A vontade de Deus é que todo cristão seja puro sexualmente.
nos pensamentos, nas palavras e nas ações. A tentação, ela é dolorosa. Por quê? Porque quando a gente cede, ela não machuca por fora, mas por dentro. A tentação procura fazer os nossos apetites e vontades se sobressair sobre os nossos valores mais profundos. E ela vai atacar onde nós somos mais vulneráveis. Devemos fazer como Jó. Vamos ler juntos? Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem ou mulher. Como as mulheres se vestem hoje? Como as mulheres andam na rua hoje? Lembra desse versículo aí. Faz uma aliança com seus olhos. Você vai olhar, mas não cobiça. Aí tem aquela história assim, ó, você não pode olhar duas vezes. O espertão fez assim, ó. Não posso olhar duas vezes, uma só, com atenção eu posso, né? 3 dicas para você viver, então, a pureza nos dias de hoje. O seu olhar precisa ser puro. O seu pensar precisa ser puro. O seu coração precisa ser puro. De que forma? Ao olhar uma mulher que chama a sua atenção, não tampe os seus olhos, mas aprenda a vê-la como filha de Deus. O pecado não está em olhar, mas em permanecer olhando ao ponto de desejá-la. E para quem é casado, você já tem quem olhar. Você já tem alguém a quem você fez um voto de fidelidade. É ela que você precisa olhar, desejar e cobiçar. As outras que não é sua esposa, não são sua esposa, não. Purificação no olhar. Purificação no pensar. Como consequência do olhar, quando a gente olha, cobiça, sem decisão de viver uma pureza, os pensamentos começam a fantasiar, os desejos conscientes e inconscientes vão tomando conta da pessoa. É aquele camarada que olha, cobiça e já imagina a mulher como? Sem aquele pouco de roupa que ela já tem. Porque você não purificou o seu pensar. E o purificação no pensar é, após olhar, procure não ficar pensando naquela bela imagem que você viu, com qual você se deparou. Rompe o seu pensamento, pense em outras coisas. Pense no seu time de futebol, pense na dívida que você tem que pagar, pense em outra coisa, você vai desanimar na hora. Pensa lá no boleto, que você, puxa mesmo, tem um boleto para pagar. Estou sustentando nenhuma família direito, estou pensando, não aguenta mais nada, mas a gente se sente, né? Eu vou chegar nisso, é o processo natural da vida, irmãos, né? A gente ganha barriga, algumas coisas vai caindo, murchando, né? Graças a Deus hoje a medicina ajuda a gente, né? O que não funciona volta a funcionar e aí a gente vai continuando. E quando não funciona de vez, a gente tem outras maneiras de continuar sendo feliz no casamento. Amém? É a realidade. Nós tínhamos um encontro de casais, tinha um casal lá, casado há 52 anos. 52 anos juntos. Nós tínhamos 2 casais lá, com mais de 50 anos de casado. Até hoje. Fala de encontro de casais, eles estão juntos, mãozinha dada, aquela coisa linda de ver. Você vê que ainda marido e mulher. O marido ainda chega junto, o irmãozinho lá ainda. Por quê? Porque não perdeu isso. O olhar, o pensar, está só para ela. A gente acha que um outro casamento, um relacionamento extraconjugal é a solução. Basta a gente reinventar a vida com quem já está conosco. Se descobrir, ver onde a gente errou, onde a gente está falhando. E continuar. Você vai ver que o fogo do primeiro amor, aquela paixão que existia, vai começar novamente a brotar. É que a gente vai esquecendo isso, né?
Aí a gente acha que é com outra, que é com um caso, que a gente vai ser feliz. Não é. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. Não é. Purificação no coração. Você precisa romper com a pornografia, com o sexo antes do casamento, com o adultério e tudo que fere a sua pureza. Mesmo que todos digam que é normal, você mesmo sendo casado ter relação com uma outra mulher, mesmo que todos digam hoje de que você solteiro pode ter experiências antes do casamento, mesmo que todos digam que você pode adulterar sim, trocar a sua de 50 por duas de 25, né? A palavra de Deus diz que não. Você não pode fazer isso. Você não pode. É uma questão de decisão e de luta contra as más tendências e paixões da carne. Não é fácil, mas precisamos fazer essa purificação no nosso olhar, no nosso pensar e no nosso coração. Precisamos. Precisamos fazer esse compromisso com Deus. Sermos homens de verdade. Homens que assumam o seu papel de homem de Deus dentro de casa. Você ora com sua esposa? Você ora com seus filhos? Você lê a Bíblia na sua casa, no seu lar, com eles? Você pratica algo chamado devocional? Que é aquele momento onde você reúne a família, sei que cada um tem um horário, um dia, a nossa vida é corrida, uma vida doida, mas pelo menos uma vez por semana, você que não consegue fazer todo dia, mas em algum momento você reúne todo mundo, lê a Bíblia, ora junto, compartilha as dificuldades e as crises junto como família. Você está preservando isso no seu lar? Ou você terceirizou isso para a esposa, como muitas vezes a gente faz? Você consegue ter esse papo, essa conversa espiritual com seu filho, com sua filha? Você ensina eles a respeito de sexualidade? Você deixa eles aprenderem na internet, com os amigos, com o que é oferecido hoje? Nós precisamos entender que somos nós, os responsáveis pela nossa casa. Portanto, decida permitir que Cristo explore cada aposento íntimo da sua mente. Cristo deseja dar-nos poder de arrebentar o molde deste mundo e levar uma vida cristã autêntica. Não tenha a forma deste mundo, não se deixe ser moldado pelo pensamento deste mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter uma atitude diferente. Nós precisamos ter um comportamento diferente. Para terminar, mas isso requer de nós um esforço diário, requer de nós vencer cada desafio que nos é apresentado. Vamos ser perfeitos? Eu sou perfeito? Não. Mas precisamos lutar a cada dia para procurarmos ser o pai que Deus quer que nós sejamos para os nossos filhos, o esposo que Ele quer que nós sejamos para a nossa esposa, o homem que essa sociedade precisa ter, o funcionário que nós precisamos ser lá nas nossas empresas. E como vamos conseguir isso? Tendo um relacionamento com Jesus, buscando Ele. Eu trouxe um vídeo para você assistir, é bem rápido, e depois a gente já estará orando. Preste atenção nesse vídeo, algumas partes são, acho que a grande maioria é para você ler. Isso. Dá para que vai abrir novamente. Isso. Preste atenção.
É tempo de mudança, mas é necessário você decidir querer essa transformação, essa mudança na sua vida. E para isso você precisa ter esse encontro com Deus e viver com Ele face a face todos os dias. Vamos orar? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Eu não sei como você está aqui nesta noite. Diante de tudo o que você ouviu, o que você tem vivido como homem, como esposo, como pai. Não sei como você tem enfrentado esses desafios da hombridade, os desafios da espiritualidade, o desafio da pureza. Não sei como você está na sua casa, no seu lar, na sua vida com Deus. Eu sei que Deus quer caminhar com você. Eu sei que se você tomar a decisão de buscá-lo, mudanças e transformações você vai ver na sua vida. E a partir da sua vida, na sua família e ao redor das pessoas que convivem com você. Mas a gente precisa querer. Deixar-se e permitir que Deus faça isso nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Creio que teremos oportunidade de falar talvez de cada um desses temas com um pouco mais de tempo, porque são desafios que todos nós enfrentamos. Talvez há homens aqui que são pessoas que não tiveram uma oportunidade de conviver com o seu pai de perto, ou tiveram uma figura masculina como referência, que hoje ainda traz a eles mágoas, tristezas. Talvez alguns aqui já tiveram feridas na questão de relacionamento, com casamento, com filhos. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Pai. Talvez alguns entraram aqui desanimados, diante de crises e de problemas que estão enfrentando no seu lar, no seu casamento. Só vamos vencer tudo isso quando a gente buscar ajuda no Senhor. Não é nas bebidas, não é nas drogas, não é nos amigos, mas é no Senhor, na sua palavra, na presença do Senhor. Portanto, ó Pai, queremos dar a liberdade para o Senhor nos transformar, nos mudar, para que a partir de nós essa transformação aconteça também na nossa casa, no nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude, ó Pai. Como homens a vencer o desafio da pureza, somos tentados constantemente. Nos ajude a manter os nossos olhos puros, a reservar o nosso coração somente ao Senhor e à nossa família. Diante das tentações, que sejamos fiéis ao Senhor, homens corajosos em dizer não ao pecado, em tudo aquilo que tem sido oferecido para nos afastar do Senhor e para destruir a nossa família. Que nada destrua as nossas famílias, que nada destrua a vida dos nossos filhos, que tudo aquilo que tem se levantado para destruir a hombridade desses homens aqui, ó Deus, a família desses homens aqui, caia por terra em nome de Jesus. Que sejamos todos nós, homens comprometidos com o Senhor Jesus, que olhem para a sua palavra e a partir dela ensine a sua família o caminho que se deve andar. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados, pois oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.